Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir do verso 25. Vamos começar a partir do verso 25. Quem puder ficar junto daquelas irmãs que estão lá nos visitando, lá para que elas acompanhem com a Bíblia, ajudar elas ali, para elas acompanharem. Eu quero que é bom nós lermos a palavra e às vezes estamos juntos ali e nós podemos ajudar alguém a acompanhar com a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, verso 25. O tema da palavra é uma mulher sem esperança. Uma mulher sem esperança. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Senhor Deus, venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Meu Deus, eu quero agora, Senhor, te pedir, Senhor, para que o teu Espírito Santo, aquele que nos ajuda, Senhor, venha falar nos corações, falar nas vidas nesta noite, e que esta palavra venha produzir em nós, Senhor, a salvação, que essa palavra venha produzir em nós vida e vida em abundância. Meu Deus, unja, Senhor, a minha boca para trazer esta palavra, Senhor, sem mistura, vinda do trono da tua graça. E unja os ouvidos que ouvirão esta mensagem, para que essa palavra venha cair em boa terra e esta terra frutificar. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. A Bíblia está cercada de situações impossíveis. A Bíblia é um livro com muitas histórias incríveis, histórias com H maiúsculo, histórias verdadeiras, de coisas extraordinárias. Na Bíblia está escrito sobre o mar vermelho que se abriu para o povo de Israel passar. Na Bíblia está escrito que certa vez um homem chamado Josué, ele olha para o céu e ele clama que o céu pare. E a Bíblia diz que o céu parou a sua rotação. A Bíblia está escrito de milagres aonde nós ficamos estarrecidos ao ver o tamanho do poder de Deus. Mas esse texto que eu acabei de ler, escrito pelo evangelista São Marcos, no Novo Testamento, ele fala sobre uma mulher que estava enferma, uma mulher que ela sofria terrivelmente com essa enfermidade. E durante 12 anos, essa mulher procurava de todas as formas solucionar o seu problema, procurava de todas as formas curar essa enfermidade. Ela gastou tudo que tinha, o texto diz, para tentar solucionar o problema que ela vivia. Mas parece que no texto nos dá uma pista que por mais que ela tentasse solucionar esse problema, ela estava indo de mal a pior. Sabe, muitas vezes, e eu quero falar sobre isso nessa noite, nós ficamos numa situação tão apertada, tão difícil, uma situação tão atribulada que parece que por mais que nós nos esforcemos, as coisas vão de mal a pior. De repente estou falando para alguém na live, ou até dentro da igreja, que tem tentado de tudo, na sua
família, com o seu marido, com o seu filho, tem tentado até mesmo para a sua saúde pessoal, e parece, sabe, pastor, que as coisas estão indo de mal a pior. E quando nós vemos uma situação como dessa mulher, trazendo para os nossos dias, aparentemente eu poderia dizer que esta mulher era uma mulher condenada à morte. Era uma mulher que não havia para ela solução, não havia salvação, porque aquela hemorragia que ela tinha estava matando ela de dentro para fora. Era uma mulher que sofria coisas terríveis, até um dia que ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, e aonde esse homem passava acontecia milagres, aonde quem ele tocava, se era cego voltava a ver, se estava deitado prostrado na cama ele pulava e era curado, se estava morto voltava a viver. E eu quero falar deste homem nesta noite para você, Jesus de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina e aquele que está aqui neste lugar. Você crê isso nesta noite? Jesus está aqui nesta noite. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está aqui, meu querido, minha querida. Não importa, você que está assistindo pela live, você que está aqui nessa noite, nesse ambiente, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Ele diz assim: ei, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Consolador, o meu Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece, e ele vos fará, ele ensinará tudo aquilo que eu vos tenho falado. E quando o Espírito Santo está no lugar, aleluia, ele é Deus, aleluia, ele representa a pessoa bondosa, infinita e gloriosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aonde Jesus está, meu querido, pode ter certeza disso, minha irmã, acontece milagres, acontece cura, acontece libertação, acontece a provisão, porque aonde Jesus está, os milagres acontecem. Você crê? Amém? Queridos, eu olho para a vida dessa mulher e eu fico pensando no que é impossível. Já aconteceu com você de passar por algo impossível? Você olha e diz: é impossível. Pastor, parece que não tem como acontecer. É algo que foge à nossa força humana. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias tão difíceis? Eu até contei essa semana no Semeando a Vida da minha filha Sara, e eu gosto de contar esse testemunho porque foi uma lição para mim. Ela estava com um problema nos rins e o médico a desenganara, disse que ela não passaria de 15 anos de vida. E nós morávamos no Amazonas e não sabíamos que ela tinha essa doença. Era uma doença, ela nasceu com essa doença, provavelmente, ou até adquiriu no ventre da mãe, ou devido a alguma infecção que ela tivera, e essa doença fazia com que ela tivesse muitas infecções. A Sara tinha muitas pneumonias, ficava internada no Hospital Pequeno Príncipe, dias, a pastora correndo para cima e para baixo, ela tendo paradas respiratórias, e era terrível. E eu me lembro que naquele momento, naquele processo, a primeira coisa que vem na nossa mente é por quê? Né? Por que, Deus? Eu sou uma pessoa boa, eu faço a tua obra, eu sou uma pessoa que faz tudo certinho, eu tento te servir, e por quê? Já aconteceu com você isso? Por que, Deus, que me acontece isso? Tanta gente ruim por aí, parece que não acontece nada, e eu, que sou uma pessoa boa, me acontecem essas coisas. E nós nos questionamos o porquê. E eu me lembro que quando a Sara teve essa enfermidade, né, o meu trabalho me transferiu para Curitiba, eu saí lá do Amazonas e vim para cá. Nunca pensei que ia morar em Curitiba. E vim para cá em Curitiba, e chegando em Curitiba, a Sara piorou ainda mais, ela tinha mais quadros de infecção pulmonar e começou, e a pastora vivia mudando de hospital e correria, aquela história toda. E a Sara crescendo, e ela dava uma trégua, daqui a pouco voltava de novo. E nós ficávamos sem entender o que estava acontecendo, até que o médico descobriu que ela tinha um problema renal, que ela precisava sofrer uma cirurgia. E o meu plano de saúde na época, né, não cobriu a cirurgia, disse que não poderia fazer a cirurgia, que talvez iria fazer em São Paulo, se houvesse a possibilidade, mas que nós tínhamos que esperar. E quem é mãe aqui, quem é pai aqui sabe, quando nós estamos doentes é uma coisa, mas quando é teu filho, você quer a solução quando? Ontem, não é verdade? Quando é o nosso filho, quando é uma criança, você vê o teu filho sofrer, você quer já. E eu me lembro que nós procuramos e descobrimos que aqui em Curitiba havia o melhor cirurgião na área que a minha filha precisava ser operada. O melhor do Brasil. Inclusive ele saía daqui para São Paulo para dar aula em São Paulo, já era um senhor de idade, muito conhecido, inclusive no Hospital Pequeno Príncipe. E quando nós fomos consultar com aquele homem, eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. E meu plano de saúde disse que não ia poder pagar também a cirurgia. Para vocês terem uma ideia, na época,
fazem o quê? Deve fazer uns 20 anos que é o acontecido dessa minha história, por aí, que a Sara está com 27, acho que ela tinha 7, né? Naquela época, a cirurgia ficava uns 20 mil reais. Era um dinheiro que eu não tinha. Imagine hoje quanto seria. E eu não tinha esse dinheiro. E nós oramos a Deus pedindo que Deus curasse a nossa filha. Nós buscamos em Deus. Mas, naquele momento, parece que as coisas não aconteciam. Deus estava me ensinando alguma coisa. Por quê? Sabe, muitas vezes não compreendemos o porquê. Essa mulher, ela deve ter andado de médico em médico perguntando por quê? Por que eu estou passando por isso? O texto não diz, mas eu creio que era uma mulher justa, era uma mulher boa, de coração bom, era uma mulher que não fazia nada errado, mas ela tinha essa hemorragia. E o interessante é que quando passou isso com a minha filha, né? Eu fui ao consultório, passei várias vezes lá, e eu fui no plano de saúde, tentei pressionar, não deu certo, e eu vi que não ia dar certo. E nós, cheguei para o médico falei, olha doutor, eu não tenho condição de pagar. Estava eu, a pastora, a Sara sentada. E quando dizem que meu filho vai morrer, se não operar, o negócio fica pior ainda. E eu me lembro que eu orei a Deus, nós oramos a Deus, eu e a pastora, e o médico sentado assim na cadeira, e ele falou assim, exatamente assim, olha, eu não vou cobrar nada da minha parte. Eu vou fazer para vocês de graça a minha parte. E na hora você chega lá com um impacto, né? Porque a parte dele, ainda mais de quem ele era, e ele falou assim, Deus às vezes toca no nosso coração e eu senti, vou fazer a minha. E na hora a pastora se emocionou, eu me emocionei. E ele falou, você vai ter que pagar só o anestesista. E eu pensei, meu Deus, quem que pode fazer isso, senão o Senhor? Sabe, meu querido, não há nada impossível para Deus fazer. Essa igreja, e através dessa palavra, eu posso dizer algo para você. Você até está assistindo pela live. Nada é impossível para o nosso Deus fazer. Ele ainda faz milagres, Ele ainda opera maravilhas, Ele ainda move o sobrenatural sobre a nossa vida. Esse é o Deus que nós cremos. E a Sara, minha filha, fez a cirurgia. Eu vou contar a história da vida dela aqui. E glória a Deus, hoje está com 27 anos, curada. Ela é uma das ministras aqui da igreja de louvor, diaconisa da igreja. Não está com ele que está enfermo em casa, deve estar assistindo a live. Um beijo, filha. Mas a verdade é que o nosso Deus, Ele faz maravilhas. Você crê? Amém? Amém? Essa mulher, ela estava enferma. Diga comigo, enferma. Eu fico imaginando, né? O que ela sentia fisicamente? Geralmente eu já ouvi essa palavra, você pode falar contigo, mas trouxe essa palavra de cor. Mas eu tive o trabalho de pesquisar o que essa mulher sentia. Olha o que ela sentia: tontura, desequilíbrio, fraqueza, dormência nas mãos e pés. Ela tinha uma enxaqueca que vinha e voltava e vinha e desaparecia tão grande que ela não conseguia manter os olhos abertos. Ela tinha uma dor abdominal terrível. Ela tinha dificuldade em comer. Ela sentia enjoo, mal-estar. Ela sentia muita falta de ar, porque aquela hemorragia era constante. E ela sentia dores no peito. Quando nós ficamos com uma doencinha já, uma dessas daqui já vai morrer, né? Não é verdade? Dá uma enxaqueca só. Quem já teve enxaqueca aqui? Meu Deus, é horrível, parece que a tua cabeça vai explodir. Dor no peito. Uma vez tive uma dor no peito, sensação de falta de ar, da ansiedade que eu tive uma vez na minha vida. Eu entrei em pânico, pensei que eu ia morrer. Essa mulher sentia tudo isso e muito mais. E o texto diz que ela procurou. Ela poderia ter ficado prostrada até. Ela poderia ter ficado em casa, não querendo sair, quem sabe procurar ajuda. Mas o texto diz que essa mulher não ficou prostrada. Ela buscou a cura para a sua enfermidade. E no primeiro lugar que ela buscou foi na medicina da época. Uma medicina bem antiga, bem retrógrada. E o texto ele conta um detalhe, que ela gastou tudo que ela tinha. Quando o texto fala que alguém gastou tudo que tinha, certamente não era uma pessoa o quê? Pobre. Ela tinha dinheiro, ela gastou recursos para tentar salvar a sua vida. Para que nós possamos compreender a dor desta mulher. Ela lutou pela vida. Sabe, muitas pessoas não querem mais lutar. Muitas pessoas não querem mais enfrentar o problema de frente. E elas pensam assim, não dá mais, pastor, não vai dar mais certo, eu não vou conseguir, a porta não vai se abrir. Meu Deus, como eu vou ser curada? Como que Deus vai mudar essa situação?
nada é impossível àquele que crê. Se você está ouvindo essa palavra nesta noite, nós cremos um Deus poderoso que abre portas aonde não há portas, que faz milagres, que move o sobrenatural, que tem todo o poder e autoridade para fazer um milagre na nossa vida. Nada é impossível para aquele que crê. Ela não ficou prostrada. Tem um versículo de Provérbios que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, no dia da angústia, se a gente ficar, não vai dar não vou conseguir não, melhor desistir. Eu até brinco falando do Hard, né? Quando eu era criança, eu tinha um desenho chamado Patrulha Maluca, eu gosto muito do Hard. E o Hard, ele ficava no avião ali, geralmente ele explodia o avião dele. E ele dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar. Tem cristão que é assim. Sabe, ele não consegue ver o tamanho do poder de Deus dele. Ele não consegue imaginar e acreditar, porque ele olha, pastor, parece impossível. Não é impossível para Deus, não há impossível para ele. Não tem uma posição retrógrada em relação a isso que você está vivendo. Essa noite Deus te trouxe aqui para te balançar a tua fé e para dizer para você: eu posso fazer isso na tua casa, eu posso fazer isso na tua história, eu posso mudar essa situação hoje aqui, eu posso mudar porque eu sou o Senhor. Aleluia. E quando eu opero, ninguém pode impedir o meu agir. É o Deus que nós queremos essa noite. Meu querido, diante dessa situação, ela poderia ter se escondido numa gruta, esperado a morte, mas ela procurou a medicina da época. E eu fui imaginar, o que será que tinha na medicina da época, hein, Poliana? Eu descobri. Sabe, a sua angústia médica era tão terrível que, segundo o Talmud da época, existia 11 tipos de remédios para curar uma hemorragia como dessa mulher. Eu marquei aqui que eu tive curiosidade de ver. Primeiro era tomar uma goma de alexandria, de alúpem e de alçafrão, do peso de 10 gramas, esmagado tudo junto. E essa mulher ia tomar isso 3 vezes por dia e ela ia dizer: a hemorragia vai sair. Para que você entenda o que é isso, essa goma de alexandria, era mandioca cozida junto com pedra úmica. Quem já viu pedra úmica aqui? É uma pedra branca que não serve para nada. E aí você esmagava aquilo ali, junto com essa erva amarga, que mais ela fazia a pessoa ter mais enjoo ainda. E a medicina da época dizia o seguinte: que se você tomasse isso quente 3 vezes ao dia, você ficaria curado. Ela foi curada? Não, porque isso não resolvia o problema daquela mulher. E aí no Talmud fala: mas se isso falhar, você tome e você pegue 9 cebolas persas, bata as cebolas em vinho e dê para beber e diga: seja curada do meu fluxo. Ela fez isso, porque isso fazia parte do Talmud e os médicos receitavam essas cebolas para isso, e ela não foi curada. E tem um outro remédio que foi pior ainda: mandava ela ficar em pé entre 2 caminhos, assim, em 2 caminhos, em pé parado. Se alguém gritasse para ela: seja curada do seu fluxo, ela levasse um susto, é igual quando a gente fala do soluço, né? Dá um susto aí que o soluço passa. Era mais ou menos assim, chega a ser desse nível. E essa mulher era pago isso não era assim de graça. E aqui era o último que ela fez. Ela tinha que pegar uma espiga de milho retirada, verde, colocar no esterco de boi, depois ficar ali 3 dias no esterco, ela tirar e comer a espiga de milho. E estava Talmud nisso. Essa mulher fez certamente esse tratamento. O desespero dessa mulher. Você já foi no médico, o médico passou algo para você que você diz: ah, não, isso eu vou fazer não. Mas você está tão desesperado para se livrar daquela dor, que você faz o que o médico mandar. Então aquela mulher, ela gastou tudo com esses tratamentos que não serviam nada. Não adiantava nada. Mas no Evangelho de Marcos diz que certamente o homem que estava endemoniado, e Jesus ia passar ali por aquele lugar chamado Gadara. Aquele homem, ele era acorrentado em correntes para que ele não atacasse ninguém. Ele vivia nu, andando sobre sepulcros. Era um homem terrível. E essa mulher certamente ouviu falar que quando Jesus encontrou aquele homem, ele disse para Jesus, após ser liberto: Senhor, deixa eu te seguir. Não, você vai lá primeiro e vai se apresentar lá para a tua casa. Vai lá para a tua casa com os seus, para eles verem o poder de Deus na sua vida. Sabe, meu querido, ela deve ter ouvido falar dessa história e pensado: meu Deus,
Se esse Jesus tem poder para libertar o homem desse nível, ele pode mudar a minha vida. Se eu me encontrar com ele, ele tem poder, toda a autoridade para mudar a minha história. Ela ouviu falar lá em livro de Marcos que Jesus passou por uma tempestade e parecia que o barco ia afundar. E Jesus falou assim: cala de vento, aquieta te mar. Olha aí, se ele tem o poder para mandar o mar parar, o vento acalmar, a chuva e a tempestade parar lá no céu, esse homem não é qualquer homem não. Eu vou até ele, quem sabe ele tem poder para mudar a minha história. E ela creu que chegando-se até Jesus, Jesus podia transformar a sua história. E ela foi até Jesus. A sua angústia era tremendo, era terrível. Ela tinha uma angústia, além de ser médica, ela tinha uma angústia social. Quem tinha esse problema não podia morar na cidade, tinha que morar separado. Geralmente morava em cavernas junto de leprosos. Era uma pessoa marginalizada. Para vocês terem uma ideia, era por ser mulher, já era marginalizada. O judeu, ele todo dia amanhecia de manhã e dizia: Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher, não ter nascido escravo e não ter nascido gentil. O judeu fazia essa oração todos os dias, agradecendo a Deus, porque para ele ter nascido mulher, ter nascido escravo, ter nascido gentil, era como se ele estivesse abaixo da sociedade. A mulher nessa época aqui, ela não tinha direito a sentar à mesa junto com a família para comer e participar. Muitas vezes ela ficava separada, só servindo. Depois que acabava o almoço entre os homens, ela sentava-se à mesa. A mulher, ela, muitas vezes, ela não tinha acesso a ler, a aprender a escrever. Ela não sabia ler nem a Torá. Muitas das mulheres daquela época eram analfabetas. Porque somente os homens, sim, eles poderiam ir para a escola e aprender a ler. Era uma época complicada, mas Jesus veio para quebrar tudo aquilo que parece complicado e trazer não só o homem, mas também a mulher para um lugar especial na sua presença. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus não faz uma escolha de um em relação ao outro. Ah, mas eu vou escolher esse porque é mais bonito, porque é mais feio, porque é mais rico, porque é mais... Não! Jesus ama você do jeito que você é. Aleluia! Ele ama você, aleluia, do jeito que você é. Essa mulher foi até Jesus, ela tinha um sentimento de rejeição. Por quê? Porque se ela chegasse numa casa, sabiam que ela tinha essa doença, ela era expulsa da casa. Certamente ela não tinha mais contato com a sua família. Era uma mulher solitária. E uma das coisas mais tristes é a solidão. É quando você não se sente amada, amado. É quando você não sente mais que ninguém se importa. É quando você olha e parece que você está só. Hoje, embora existam as mídias sociais aí, os meios sociais, o Facebook, Instagram e outros, para que você possa se comunicar com as pessoas, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias como hoje. Porque nós temos tantos amigos, mas ao mesmo tempo não temos quase nenhum. É uma época de contrastes, né? Nós temos muitas pessoas que dão joinha, curtem a nossa foto, mas se nós precisarmos, são poucas que estão e dizem para você: estou lá contigo, conta comigo. Essa mulher, ela passou por um momento de solidão tão grande, que ela simplesmente, eu acredito nisso, sabe, meu querido? Que ela vivia totalmente afastada das pessoas que ela amava, porque assim mandava a lei. Ela sentia também uma angústia religiosa, ela não podia chegar no templo e orar. Ela era tida como imunda. Lá em Levíticos 15, dizia que a mulher, se ela tivesse com fluxo de sangue, uma hemorragia constante, ela não podia entrar no templo para orar. Ela não podia ouvir a palavra. Ela tinha uma angústia financeira, porque ela tinha gasto tudo que ela possuía com a medicina. Quem sabe aquela mulher comia resto de comida das pessoas que estavam ao seu redor. Era uma mulher desprezada e vivia em agonia. Eu quero que você entenda que assim como essa mulher, nós olhamos para a vida dela e pensamos: que vida terrível, que desgraça aconteceu com essa mulher. Hoje existe algo parecido com o que essa mulher sentiu. Todo homem que não está servindo a Deus, que não conhece ao Senhor, todo homem que não está inserido na graça e na salvação em Cristo Jesus é como essa mulher. Ele está com uma doença terrível chamada pecado. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, todo homem, toda mulher já nasce com esse jeito do pecado dentro de si. E é esse jeito do pecado que faz com que nós nos afastemos de Deus, com que nós nos sintamos mais a presença de Deus. Mas só que, assim como essa mulher, Jesus veio para solucionar esse problema. Jesus veio para solucionar o problema na vida dessa mulher. E Jesus veio para solucionar o problema na vida do homem, na vida da
jovem, na vida de todo aquele que está me ouvindo, que também sofre com essa doença do pecado. Oh, aleluia! Essa doença do pecado faz com que pais matem filhos, com que filhos matem pais. Essa doença do pecado faz com que aconteça o adultério, aconteça a prostituição, aconteça o furto, aconteça a mentira, aconteça tanta desgraça. Só que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para reconciliar o homem e Deus. Sabe, meu querido, assim como essa mulher sofreu com essa enfermidade de 12 anos, quem sabe você que está me assistindo pela live, você que está me ouvindo na sua casa, tudo que está acontecendo na tua casa é relacionado ao pecado. Mas existe um antídoto que é Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. E Ele morreu para que nós que cremos nele tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Essa mulher, para ela estava reservada a morte. Aqueles que estão longe de Jesus, para eles está reservada a morte eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe só um caminho. Aí Jesus uma vez diz: ei, o caminho estreito e apertado conduz à vida, e o largo e espaçoso conduz à perdição. Servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus é muitas vezes andar na contramão da vida. Servir a Jesus não é simplesmente meus problemas irão acabar de uma hora para outra. Não é isso servir a Jesus. Mas servir a Jesus é saber que você vai andar com alguém, que Deus é poderoso, Ele vai andar na tua vida, e Ele vai segurando a tua mão e vai dizer: eu te ajudo, eu te sustento. A partir de hoje você é meu. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, não vai arder em ti, nem a chama vai queimar a sua vida. Servir a Jesus é ter o nome escrito no livro da vida. Servir a Jesus é ficar livre do pecado, da condenação do mundo. Servir a Jesus é saber que se você morrer aqui, lá no céu, você tem um lar aguardando por você. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é servir a Jesus. Essa mulher não conhecia Jesus. Assim como muitas pessoas não conhecem a Jesus. Ela tinha um plano. Já viu aquela frase? Eu tenho um plano. Ela tinha um plano. Qual era o plano dela? O plano dela era: se eu tocar nele, se eu chamar ele, eu não posso, porque eu sou imunda, ele é um homem santo, como é que eu vou chamar ele? Mas eu vou tocar nele sem ninguém saber. Eu vou enfrentar quando ele estiver passando uma hora, eu vou tocar na roupa dele, e quando eu tocar na roupa dele, eu creio que se eu tocar nele, eu posso ser curado. O plano dessa mulher era simples, ela tinha um esquema. O esquema dela, ela recebia Jesus passando ali, quem sabe a multidão, para não aparecer, ia se ajoelhar, ia tocar. Esse era o esquema dela. E na cabeça dela, ela tinha uma razão. Que razão? Ela sabia que Jesus, onde passava, acontecia milagres. E ela sabia que Jesus tinha o poder, com um toque, de mudar a sua vida. Eu quero que você, nesta noite, que aqui está me ouvindo pela live, até está aqui neste lugar, não sei o que você está passando, mas nesta noite, Deus manda dizer para nós aqui neste lugar: toca no Senhor pela fé, que Deus vai agir nessa história. Deixa Deus tocar em você e o milagre vai acontecer na tua vida. Ela tinha uma determinação. Ela era fraca, ela devia ser muito magra. Eu acredito que eu vejo uma mulher pálida, sem forças para caminhar. Nesse dia eu não sei se ela estava sentindo uma enxaqueca que tanto nos atrapalha, fraqueza, dor no peito, não sei o que ela estava sentindo. Mas certamente ela não estava bem. Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estudei a vida dela é o desespero da alma dela. É o desespero, meu querido. Sabe, ela estava tão desesperada, que ela pensou: é minha última esperança. E se eu tocar nele, de repente a mente dela, ninguém colocava, isso não acontecer nada, mas ela creu. Embora, pode ter certeza que o inimigo colocou na mente dessa mulher: olha, e se não acontecer, e se duas coisas não mudar, de repente o inimigo pode colocar na tua mente aí: e se eu servir a Deus e nada acontecer, e se eu buscar a Deus e não mudar essa história? Olha, é impossível, porque quando Deus entra na nossa história, na nossa vida, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, Ele opera. É impossível, porque quando Deus entra na causa, aleluia, Ele soluciona, porque Ele é Senhor. Nós cremos no Deus que é Senhor. E ela foi até Jesus. Quem sabe você chegou num ponto da tua vida de desespero. Eu quero dizer para você que se ela tivesse procurado os mais médicos, não teria resolvido. Se ela tivesse saído de Jerusalém, indo para a Turquia,
e procurado ali os gregos, quem sabe a medicina mais avançada da época não teria resolvido, mas ela foi até Jesus. Sabe? Ela foi até Jesus. O que me surpreende é que ela teve fé para tocar em Jesus. Ela teve ousadia para tocar em Jesus. E aí vem a parte mais linda da história. Jesus passa. Tinha um homem chamado Jairo, que a sua filha estava enferma. E Jairo era importante na sinagoga, ele era o principal da sinagoga, como se fosse o pastor da sinagoga dos judeus, da igreja dos judeus. E ele vai até Jesus e pede para Jesus ir na sua casa, porque a sua filha está enferma. E Jesus está ali, e de repente acontece que Jesus fala para ele: eu vou na tua casa. Quando Jesus vai andando, aquela mulher vem por detrás da multidão. E as pessoas empurravam Jesus. Quando ele passava, uma multidão cercada, como se fosse hoje passando alguém famoso na rua. Todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria ver ele. Se hoje ele passasse por aqui, você queria ver ele? Eu ia. Será que não ia ter uma multidão de gente querendo tocar em Jesus? Claro, até eu ia querer. Se ele estivesse passando aqui oficialmente, todo mundo queria ver como é que ele é, né? Como é que é o rosto dele? Como é que ele é? Será que ele é alto? Será que ele é baixo? Eu quero ver quem ele é, eu quero ver os olhos dele. Então, naquela época, as pessoas ouviam falar dele e todo mundo queria conhecer. É igual hoje. E uma multidão cercando Jesus. Aquela mulher, ela começa a romper aquela multidão e ela vai ali. Já aconteceu de você querer chegar em algum lugar, numa festa, e está tão apertado o caminho que para você chegar naquele lugar, você tem que pedir licença para todo mundo. No ônibus, né? Aí a gente quer descer, está no ponto. O ônibus é o exemplo clássico, né? Está tão lotado o ônibus que aí você quer descer. E aí você pede licença, dá licença, parece que você não vai passar. Eu então sou gordinho, o ônibus não vai dar. Mas sempre dá, né? Sempre dá um jeito, né? O motorista dá uma freada ali, ajeita a carga e a gente consegue descer. E vai descendo, vai. E aquela mulher foi assim. Ela pensou: eu vou até Jesus, mas a multidão está me atrapalhando. Mas eu vou tentando enfrentar. Ela foi com ousadia. E de repente ela toca na orla de Jesus. Para você que não sabe, ela tocou na barra. Jesus, ele não dava calça comprida, ele usava uma roupa tipo um roupão. E ele, como judeu, ele tinha franjas, né? Nesse roupão. E quando ela tocou na barra, certamente de joelho, ela tocou ali, na mesma hora, ela foi curada. Aleluia. Não demorou não. Porque quando Jesus entra na causa, ele tem poder para fazer na mesma hora. No mesmo momento, hoje. Você que entrou aqui com dor, Jesus pode mudar essa história hoje, pode transformar, pode curar, na mesma hora que você tocar em Jesus, Deus pode entrar nessa causa e mudar essa história. Essa mulher creu que poderia tocar em Jesus, é maravilhoso. Ela toca em Jesus e na mesma hora da curada. Aí o que acontece? Jesus parou. Eu fico pensando, Jesus para. Quando Jesus para, toda a multidão para olhar. O que está acontecendo? Quando Jesus para, todas as pessoas que estão à volta param para ver o que aconteceu. Os anjos que estavam no céu olhando, por que ele parou? Ele para. E ele diz assim: ei, alguém me tocou. E alguém pergunta: mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ah, não, alguém me tocou diferente. Sabe qual foi o segredo dessa mulher? Não foi tocar em Jesus de qualquer maneira. Ela tocou diferente. Ela tocou com fé. Sabe, se você crer e tocar com fé em Jesus, os milagres acontecem na tua vida. Quem toca com fé é curado. Quem toca com fé é restaurado. Quem toca com fé, Deus atende. Deus atende. Deus responde àquele que toca nele com fé. Ela tocou com fé em Jesus. E aí a gente fala de tocar diferente. Eu percebo que essa mulher não tocou na carne em Jesus. Ela tocou não no homem Jesus. Ela tocou no Deus que estava encarnado em Jesus. Não sei se você entendeu isso, é profundo isso. Mas ela em carne natural teve a ousadia de tocar pela fé na glória, na unção que estava sobre Jesus. Aleluia. Sabe, todas as pessoas estavam tocando em Jesus em carne. Pela carne, mas aquela mulher não, ela teve a ousadia. Eu vou ter a ousadia de chegar perto dele e tocar pela fé da unção que está sobre a vida dele. E a unção que estava na vida de Jesus curou imediatamente aquela mulher.
Sabe por que não acontece às vezes milagres? Porque nós não conseguimos, ou até mesmo as pessoas não conseguem tocar pela fé da unção que Deus tem para a vida delas. A unção de Deus está aqui neste lugar. A unção de Deus está sobre a tua vida. A unção de Deus pode fazer milagres aqui nesta noite. Aquela mulher tocou nessa unção. E aí o natural tocou o sobrenatural. Aquilo que era mortal tocou naquilo que era eterno. Aquilo que era pecador tocou naquilo que era santo. Aquilo que era falho tocou naquilo que era perfeito. Aquilo que era humano tocou naquilo que era divino. Eu quero que você entenda isso. A grande diferença daquela mulher, aleluia, foi que ela tocou em Jesus. Yeshua HaMashiach, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso, aquele que reina e vive no meio da igreja, o Senhor Jesus. Ah, se nós pudéssemos tocar nele, né? Ah, você pode tocar nele. E eu quero dizer para você, eu posso tocar nele sim, porque ele está aqui neste lugar e nós podemos tocar e sentir a presença dele. Sabe, meu querido, aconteceu algo tremendo. Ela tocou em Jesus, foi curada. E aí Jesus perguntou, quem me tocou? Ela disse, fui eu. Fui eu que toquei. Coragem, ela teve coragem de dizer, fui eu. Mas só que tem um negócio no texto que a gente não repara bem. A Bíblia diz que ela se ajoelhou perante Jesus, tremendo. Por que ela estava tremendo? Porque ela estava com medo. Porque pela lei, por ela ter aquela hemorragia, se ela tocasse no homem justo, ela poderia ser até apedrejada. Ela estava com medo, mas ela teve ousadia de novo dizer, fui eu. Você acha que Jesus não sabia que tinha sido ela? Sabia. Só que acontece um milagre aqui. O maior milagre dessa mulher não foi a cura da hemorragia. Não foi. Você prestar atenção na história toda? Era uma mulher que passava por enfermidades, era uma mulher solitária, era uma mulher que tinha gasto tudo que ela possuía, era uma mulher que estava vivendo à margem da sociedade, e ela se ajoelha clamando e disse, fui eu. Ela reconheceu, fui eu. E ela tremendo, ela fica esperando algo. E aí Jesus diz algo para ela que ele não disse para nenhuma mulher. Ele não disse para Maria, ele não disse para a mulher samaritana, ele não disse para a mulher que foi lá na casa lá de Simão e ungiu o cabelo dele, né? Com os cabelos dela a ele. Ele não disse para nenhuma mulher, mas ele disse para ela, filha. Filha. Ele chamou ela de filha. E aquela mulher, quando recebeu aquela palavra, como assim eu sou filha dele? Não era Jesus, o homem que estava falando, era Jesus Deus. Todos aqueles que receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem no meu nome. Sabe, meu querido, Jesus estava dizendo para ela em Jacó do céu, você não é só qualquer mulher, não. Você é minha filha. A partir de hoje, eu sou teu pai. Eu vou estar guiando a tua história, eu vou estar mudando a tua história, eu vou estar trabalhando. E tem mais, mulher. A tua fé te salvou. A partir de hoje, todos os teus pecados, tudo aquilo que te separava do Pai está alugado, porque a minha graça te alcançou aqui neste lugar. Eu fiquei imaginando aquela mulher, sabe, chorando, se alegrando, glorificando a Deus, porque aconteceu ali um milagre tremendo. Que milagre foi esse, pastor? Ela deixou de ser apenas uma mulher para ser filha de Deus. E para ser filho de Deus, pastor, paga quanto? Nada. Para ser filho de Deus, tem que fazer qual penitência? Nenhuma. Para ser filho de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar os meus olhos, eu preciso declarar com a minha boca e confessar no meu coração que Ele é Jesus, é Deus, é o meu Pai, é o meu Salvador e é o Senhor da minha vida. E a partir do momento que eu abro a minha boca e o recebo no meu coração, você passa de ser criatura e passa a viver como filha de Deus. Pastor, e o que eu vou ganhar como filho de Deus? Filho tem direito à herança, filho tem direito a um sobrenome, filho tem direito a um cuidado, a um amparo, e tem mais, filho pode morar na casa do Pai, aleluia. E Jesus disse, eu vou preparar um lugar, e aonde eu estiver, na minha casa há muitas moradas, vocês vão morar comigo, na minha casa há um lugar para você, porque você é filha, e você é filho de Deus. Eu concluo esta palavra dizendo que essa mulher experimentou a cura não porque só tocou nas suas vestes, mas porque ela exerceu fé e seu poder. E quando a fé dela tocou o poder dele mudou a sua história. O poder que Cristo há
tem o poder, tem Ele o poder de mudar a nossa história. Pode nos colocar de pé? Emerson, dá um somzinho para mim assim. Eu quero fazer uma oração, mas antes eu quero cantar um louvor. Chama o diácono do céu aqui. Feche os olhos onde você está aí, não sei como você está. Você que está assistindo pela live hoje, já que o José está louvando aqui uma adoração, eu quero que você preste atenção nesse louvor que ele vai estar cantando. Aleluia, Jesus. O que você precisa de Deus? Em que área que você precisa que Deus haja na tua história? Você que está assistindo pela live, você que está aqui nesta noite, Deus te conhece. Deus sabe o teu nome, o teu sobrenome. Deus sabe a tua história do início ao fim. Deus viu a tua infância. Deus viu o sofrimento que você já passou na vida, as portas fechadas, as traições. Deus sabe os sabores. Deus conhece você por inteiro. O que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Se o mundo te fizer o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
eu tava antes disso, de falar sobre isso, eu sempre falei assim, se eu vou continuar a oportunidade, eu quero contar esse testemunho. E hoje foi um dia muito propício, porque o pastor falou de milagres, e era algo que eu estava buscando, porque e eu pedi ao Senhor, eu falei assim, Senhor, quando o Senhor me der a oportunidade, eu quero contar esse testemunho lá na igreja. Às vezes a gente fica com vergonha de contar, com medo, às vezes alguma coisa, mas é importante porque acaba edificando a fé de cada pessoa que está, e a minha mesmo, né? No fato de estar falando, isso faz com que a minha fé aumente mais ainda. Ano passado eu descobri que eu estava com um nódulo na tireoide, e foi do nada assim que eu percebi. E aí eu fui ao médico, né? E aí chegando lá, ele falou, olha, realmente você tá com nódulo e tal. Aí pedi uma bateria de exames. E aí logo em seguida teve uma célula na igreja, na Rede Débora. E aí eu cheguei lá e contei para os irmãos, olha, aconteceu isso. E eu confesso que eu tô com medo. E ele falou que se continuar aumentando é só cirurgia, não tem medicação para tomar para diminuir esse nódulo. Aí eu falei, desde o dia que eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, Senhor, eu não vou operar. Ao mesmo tempo que as coisas estavam se encaminhando para eu fazer essa cirurgia, eu falava, eu não vou operar, em nome de Jesus. Eu não nasci com esse nódulo aqui, né? Por alguma circunstância, por algo que aconteceu, isso surgiu em mim e eu não aceito, porque ele não é meu, não faz parte de mim, o Senhor não me fez assim. E comecei a declarar, e as irmãs me ajudando em oração, minha família, minha mãe apresentando também na igreja dela, tudo. E eu todos os dias, sem cessar, todos os dias eu falava, Senhor, eu creio na minha cura. Eu não falava mais nada, eu não falava assim, ele ficava fazendo orações grandes e clamando, Senhor, minha cura não. Eu levantava e falava, a primeira coisa que eu falava, Senhor, eu creio na minha cura hoje. E eu comecei a declarar sobre isso. Quando foi, aí eu fiz toda a bateria de exame, e esse nódulo cada vez mais estava maior. Ele começou a ficar assim, aparente, porque as pessoas começavam a ver. E começavam a me perguntar o que era que eu tinha. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, Senhor, e agora está crescendo? E mas eu creio na minha cura. E aí comecei a orar, comecei a buscar e fazer os exames e tal. Quando foi em dezembro, eu fiz uma ecografia. E aí o médico, foi uma consulta no final de novembro, ele falou assim, agora você vai fazer os exames pré-operatórios. Quando ele falou assim, eu falei para ele, eu vou mesmo precisar operar, ele falou assim, está aumentando e não tem medicação. Não. O único tratamento que a gente tem seria com o iodo, mas você já come o sal, e no sal tem o iodo, então não tem outro tratamento. Ele falou assim, a gente só faz tratamento de aplicação de iodo direto no nódulo em pessoas que... Ele falou assim, eu fiquei triste em saber disso, porque ele falou assim, a gente só faz tratamento com o iodo em pessoas que já estão terminais, que já não tem mais assim o que fazer, aí para amenizar a dor, porque dói, o nódulo dói, e já estava começando, eu estava começando a sentir dores já no pescoço por causa desse nódulo, e ele falou assim, então a gente só faz para amenizar a dor daquelas pessoas que a gente sabe que não vai durar muito, então não tem o que fazer. E eu fiquei preocupada, e ele falou assim, eu também estou protelando essa cirurgia, porque é uma cirurgia muito arriscada no pescoço. Para quem não sabe, a gente tem nervos aqui no pescoço que é da figura de um fio de cabelo. Então as pessoas acham que é uma cirurgia simples, mas não é. Ele estava protelando a cirurgia para que não precisasse fazer naquele momento, né? Então eu acredito que essa protelação dele também era Deus agindo em tudo isso para que eu pudesse ver o milagre do Senhor. Então, em dezembro, ele pediu todos os exames pré-operatórios. Aí eu falei para ele assim, doutor, o senhor quer me operar, né? E eu sei que, no caso, seria necessidade por conta desse nódulo aumentando, mas eu creio que Deus vai me curar. Ele e os estagiários deles olharam para mim e riram e falou assim, então vai nessa fé, tá bom? E aí, em janeiro, você volta aqui com todos esses exames que você me pediu. E aí também tem a tomografia, e aí dia 12 de janeiro nós vamos marcar a cirurgia. Eu falei, tá bom. E aí fiz a ecografia, fiz tomografia, e levei para ele, e sem eu olhar, porque eu olhava os resultados, eu não entendia muito bem, eu sabia que tinha uma diferença enorme de números ali, para menos, mas não entendia. Quando eu cheguei na sala dele, que eu entreguei os exames para ele, e aí ele falou assim, e aí, corajosa, vamos operar? Falou assim para mim, eu falei, não, nós não vamos operar. Ele falou assim, então deixa eu ver seus exames. Aí
Aí ele foi comparar a minha ecografia de dezembro e a minha tomografia que eu fiz dia 2 de janeiro, o nódulo estava menor. Aí ele falou assim pra mim: ué, esse nódulo ele não diminui, ele só aumenta. E ele leva pra fazer cirurgia. E o seu diminuiu. Aí eu falei assim: lembra, doutor, que aquele dia que eu saí daqui, eu falei assim que Jesus ia me curar? Aí ele falou assim: parabéns pela tua fé. Realmente a tua fé vai te livrar da cirurgia. Falou bem assim. Aí ele falou bem assim pra mim, ele pediu pra eu estar vendo o pescoço, tudo tal. Ele falou assim: realmente, e hoje, eu acredito que se você fizesse uma tomografia hoje, ele estaria menor, ele falou. Porque se for ver, tá bem pequeno o nódulo. E tava realmente, no dia da cirurgia, que eu fui na consulta com ele, já tava bem pequeno, já tinha sumido já. E aí ele falou bem assim: então nós não vamos mais fazer a cirurgia, mas a partir de agora nós vamos fazer um acompanhamento, porque a gente não sabe por que surgiu isso, né? Então, e a gente também não sabe por que está diminuindo, mas mesmo assim a gente vai fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: então a próxima consulta, ele me desafiou. Ele falou bem assim: na próxima consulta, que vai ser agora em julho, eu quero que você chegue aqui então sem esse nódulo, porque se você crer tanto que Jesus vai te curar, você vai chegar aqui sem nódulo. Vamos ver? Ele falou assim e deu risada. Eu falei: vamos ver. E eu tô aqui para mostrar para quem quiser que eu não tenho mais nódulo nenhum. A minha consulta é mês que vem. E eu tô com os exames que eu fiz, eu tenho outros exames que eu tenho que marcar para ele ver que realmente não tem nada, para me levar agora dia 14 de julho para mostrar para ele que o Senhor Jesus me curou, porque eu confiei no Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por você que está assistindo pela live. Nós ouvimos esses testemunhos, né? Ficamos maravilhados com o poder de Deus. Se você quiser vir na frente, eu vou orar por ti. Se você está passando alguma enfermidade, quer que Deus haja alguma área da tua vida, Deus está aqui pronto para solucionar e para resolver, né, as nossas necessidades. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra poderosa, Senhor. Fomos edificados, Senhor, pela tua palavra, pelo testemunho da nossa irmã Fran. Meu Pai, nos alegramos, Senhor, em saber que o Senhor ainda faz milagres e maravilhas. O Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso, e assim como fez na vida daquela mulher, fez na vida da Fran, faz até hoje no meio da tua igreja, faz para essa pessoa que está assistindo pela live. No nome de Jesus, que Deus te alcance aí no Rio Grande do Sul, e que Deus venha curar você de toda essa enfermidade. Que Deus venha entrar com a cura na tua vida e que sirva de testemunho para você. Aleluia! Nós queremos abençoar agora sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, aqui em Curitiba, lá no Rio de Janeiro, lá em Manaus, meu Pai, fora do país. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curada pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, cura pessoas aqui nesta noite. Entra, Senhor, nessa situação e muda essa história. E nós queremos te glorificar e te exaltar por tudo no teu nome. Amém e amém. Dá aplauso, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Para você que está pela live, né, vamos se despedir. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém.